Olá, nós somos do PET de Engenharia Química da FRN e seja muito bem-vindo ao nosso workshop de Python. Esse workshop será dividido em dois módulos. O primeiro, que está começando agora, será mais conceitual, no qual nós vamos introduzir você à linguagem de programação do Python, e depois nós teremos uma parte prática, no qual faremos juntos um exemplo de aplicação do Python na engenharia química. Vamos começar? Bom, esses são os tópicos da nossa apresentação, certo? Nós vamos tratar sobre esses assuntos no nosso workshop. Como eu falei agora há pouco, a primeira parte será introdutória e depois nós traremos uma aplicação. Bom, agora, para a introdução, eu vou falar rapidinho um pouquinho da história do Python, só para você ficar um pouco mais familiarizado com essa linguagem de programação, certo? Então, ela foi criada em 1989 por Guido von Rossum e ela tinha como objetivo suprir as necessidades e limitações da linguagem da época, que era a ABC. E ela apresentava uma falha de interação com o sistema operacional. Então, por isso o Python, né, foi criado por Rossum, que ele trabalhava com essa linguagem na época. A primeira versão ela foi lançada só em 1991, a versão 0.9.0. E aí, desde então, com o passar dos anos, foram feitas atualizações até chegar à versão 3.0 em 2008. Essa foi, entre aspas, a última versão. E dentro dessa versão 3.0 tem suas distribuições, sendo a mais recente a 3.10, que foi lançada no final do ano passado, né, 2021. E sobre a filosofia do Python, ele tem como objetivo principal aumentar a produtividade do programador, oferecendo vários recursos e funções que otimizem o trabalho do programador, certo? E ainda existe um easter egg chamado The Zen of Python, que é uma coletânea, como eu posso dizer, né, assim, de princípios que falam resumidamente qual a intenção da criação do Python. E são frases bem curtinhas, como por exemplo, bonito é melhor que feio, explícito é melhor que implícito, simples é melhor que complexo, e por aí vai. São frases bem curtinhas que mostram para a gente qual a intenção da criação do Python, que é justamente ser uma interface simples, fácil, intuitiva e que melhore o trabalho do programador. E só uma curiosidadezinha rápida: o nome Python, por mais que a gente ache que seja por causa da cobra, né? Até porque a gente vê ali na logo que são duas cobrinhas, não foi por causa da cobra, mas sim por causa de um seriado britânico de comédia chamado O Circo Voador do Monty Python, né? A tradução livre em português, do qual o Rossum era muito fã. Então ele achou o nome Python desse seriado um nome muito forte, então ele decidiu colocar. Foi apenas isso. Apenas uma curiosidadezinha rápida para vocês. Agora nós vamos seguir com a segunda parte. É, Olá, gente, eu me chamo Cris e a gente agora vai passar a aplicar um pouquinho das aplicações, né? Como o Dani falou, o Python é uma linguagem muito interessante, né? Tem muitas características que atraem a gente. Então, ele é fácil de ler, porque a gente sabe que o Python tem uma sintaxe muito enxuta e muito abstrata, o que torna uma língua muito inteligível, né? Que para quem está iniciando, quando vê um programa em Python, a pessoa não fica tão assustada, né? O Python também facilita a gente a fazer protótipos. Então, isso é uma coisa que chama muita atenção dos empreendedores e das startups. Ele é altamente escalável e poderoso. Então, empresas como Netflix e Google gostam muito disso. Né? Quando a gente fala que um software é escalável, a gente quer dizer que ele consegue expandir sua capacidade de uso sem aumentar drasticamente custos com recursos técnicos ou capital humano. Então, isso é uma característica muito interessante. Ele também é modável, então você consegue acessar, adicionar bibliotecas para funções específicas. É uma linguagem de programação que tem um código aberto, né? Então, o código-fonte é aberto. Então, não é só a empresa do Python que manda no Python, vamos dizer assim, é a comunidade inteira que está ali modificando. E isso dá um valor muito interessante para o Python. Falando mais das aplicações em si, né, a gente tem que o Python pode ser usado na área do data science. Então, o data science é o estudo disciplinado dos dados e das informações e todas as visões que podem cercar um determinado assunto.
né? É uma ciência que estuda as informações e o seu processo de captura, transformação, geração e, posteriormente, a análise de dados. Então, programar em Python resulta em um código, como eu falei, enxuto, limpo, altamente inteligível. E a maior vantagem dessas características é a rapidez que o Python proporciona para trabalhos envolvendo desenvolvimento de código. Então, dentro da área do Data Science, a gente tem o Machine Learning, a visualização de dados e a análise de dados. Então, no que diz respeito ao Machine Learning, o Machine Learning é uma aplicação de uma inteligência artificial onde as máquinas vão aprender através de programas sem estarem explicitamente programados, né? Em essência, ela permite os computadores se autoprogramarem. Então, quando aparece, por exemplo, recomendação para a gente na Netflix ou no YouTube, aquilo ali é um machine learning, né? Pegando coisas que a gente gosta, guardando e mostrando coisas semelhantes. O Python também pode ser muito útil para a visualização de dados, né? E também análise de dados. Então, como a gente sabe que a internet tem crescido bastante e a gente está gerando dados como nunca, é muito importante que a linguagem consiga suportar, né, essa quantidade de dados, mas que consiga também organizar esses dados de uma maneira que a gente consiga que seja agradavelmente visual, né, de se ver. Então, eu me embananei todo, mas é isso. É, essa parte de visualização de dados é muito importante para as ONGs, por exemplo, porque elas gostam de colocar histórias e os rostos, né, nos números. E também é muito importante para os cientistas, porque eles se utilizam dessa visualização de dados para ilustrar os seus conceitos e reforçar argumentos, né? Então, em vez de a gente mostrar uma tabela e tal, a gente mostra o dado visualmente, porque isso vai ter um impacto maior, né? Uma significância maior. O Python também pode ser usado para desenvolvimento web, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento web, a gente fala de todas as atividades que são usadas para criar websites e aplicativos web, né? Então, existem duas partes, que é o client side, né? Que é o que o cliente vê, que é o que roda no computador do usuário, e o server side, que é onde roda o código, que no caso é o código que roda no servidor da web, né? Então, quem desenvolve em Python pode usar alguns frameworks da própria web para rapidamente construir aplicações dinâmicas, sem precisar ter que aprender uma linguagem que seja do lado do cliente. No caso, seria, por exemplo, o JavaScript. Né? Então, os frameworks eles reduzem o tempo de desenvolvimento através da automatização de tarefas da web. Então, é isso. E falando mais precisamente do Python dentro da engenharia, eu acho que o aspecto mais relevante é o fato dele ser orientado a objetos. Então, qualquer elemento pode tornar um objeto. Né? Alguns dos objetos já são nativos da linguagem, que são as variáveis do tipo inteiro e do tipo string. Mas a gente também pode definir nossos próprios objetos, que a gente chama de classe. Né? Então, uma classe é como se fosse um molde para um objeto, definindo características gerais, como esse objeto vai se comportar e por aí vai. Isso é muito útil para a gente da engenharia, porque a gente está sempre lidando com objetos, seja prédios, no caso da engenharia civil, seja veículos, no caso da engenharia mecânica, ou os equipamentos que a gente já vê no nosso curso na engenharia química, que a gente pode usar eles para dar origem às classes. Né? E quando alguma mudança ocorre, né, ou tem algum erro no código, a gente sabe onde consertar, porque essa lógica das classes, né, se tem um erro na classe, por exemplo, do prédio, né, a lógica é que a gente vá lá na classezinha do prédio e veja o que é que o erro que aconteceu lá. Então, essa divisão também ajuda a gente a encontrar os erros mais facilmente. E é isso. Então, vamos falar um pouco das vantagens e posteriormente das bibliotecas. Como Dani e Matheus falaram, o Python é uma linguagem com a sintaxe bem simples, a indentação é simples, não precisa colocar chave no fim dos condicionais. Então, por a linguagem ser simples, acaba que
a pessoa que está programando pode focar mais no problema em si e como vai implementar as coisas, como quais bibliotecas vai utilizar, em vez de se preocupar com os detalhes. E isso, como é o próprio objetivo do Python, aumenta bastante a produtividade quando se está escrevendo nessa linguagem. E aí, falando das bibliotecas, a gente pode já também citar a flexibilidade, porque o Python, como ele é código aberto e ele tem essas bibliotecas que consistem, né, em várias funções, em conjuntos de dados, etc. Acaba que se algum dia quis resolver um problema em Python, essa pessoa pode fazer uma biblioteca e compartilhar na internet. Então, quase tudo tem alguma biblioteca voltado para isso, né? Voltado para essa aplicação específica. E tem bibliotecas também que são mais gerais, que tem vários conjuntos de funções assim para aplicações diversas. E aí a portabilidade. Diferente de algumas outras linguagens, como por exemplo C++, o Python ele pode, tipo, desde que ele tem o código lá, ele pode ser rodado em basicamente qualquer máquina, ele não precisa ser adaptado. E isso é importante porque engenharia, como a gente sabe, é um trabalho, é um esforço, muitas vezes é um esforço múltiplo, né, de várias pessoas. Então ter um código que vai poder ser executado em várias máquinas é uma vantagem grande, né? Porque aí o código vai poder ser executado por várias pessoas, etc. E enfim, é uma grande vantagem, né? E entre outras vantagens. Mas seguindo aqui um pouco para as bibliotecas, a gente pode falar de algumas. Primeiro, o NumPy. O NumPy é uma biblioteca voltada para estruturas de dados multidimensionais. Então, matrizes, arrays, aí ele também adiciona alguns tipos diferentes de arrays. Aí, tipo, por que, assim, usar o NumPy? O NumPy, ele tem algumas funções, né, referentes a essa manipulação de dados. Uma que eu acho interessante destacar é que no NumPy, você pode, por exemplo, aplicar uma função a uma array inteira, em vez de ter que aplicar casa a casa, né? E isso, tipo, acelera bastante a resolução de problemas. Por exemplo, problemas com muitas equações, né, com muitas variáveis, muitas incógnitas. Então, o NumPy tem essa questão de ser feito para trabalhar com estruturas multidimensionais. A gente sabe que a área de álgebra linear, etc., aparece direto na engenharia, né? Então, isso é um ponto importante. Nós também temos o SymPy. O SymPy, ele é um pouco diferente das outras bibliotecas, né? Dos outros métodos de computação em geral, porque os métodos usados para integrais, para equações diferenciais, normalmente são numéricos, né? Mas o NumPy, ele permite a manipulação de dados simbólicos. Então, por exemplo, o NumPy pode isolar uma variável numa equação, pode resolver uma integral de forma analítica e etc. Então, muitas vezes a gente não quer só o resultado de um problema, mas a gente quer uma forma de generalizar o problema. Então, o SymPy dá essa possibilidade de deixar tudo numa forma analítica, né, com as variáveis lá e etc. E isso é uma coisa que não é oferecido por muitas bibliotecas e por outras linguagens também. É difícil achar essa parte da computação simbólica em linguagens em geral. Então é uma vantagem interessante do Python para alguns tipos de problemas específicos. E aí o SciPy é muito útil para engenharia, porque o SciPy ele reúne várias coisas que a gente encontra rotineiramente como engenheiros, né? Ele tem integrais numéricas, tem equações diferenciais, tanto ordinárias quanto parciais, quanto sistemas de equações diferenciais também. Então ele é tipo tudo em um só. E ele é bem rápido, assim. É, E como você já está fazendo em Python, você usar o SciPy, você pode misturá-lo com outras bibliotecas, né? Então você pode, por exemplo, achar a solução de uma EDO e já plotar em um gráfico, por exemplo. Aí ele permite interpolação também. Enfim, ele é uma coisa assim, tem vários métodos numéricos para diversos problemas de engenharia. E nós temos também o Matplotlib. O Matplotlib, como dá para observar de cara, ele é uma biblioteca para construção de gráficos, que são bastante customizáveis. Geralmente você usa o Matplotlib com outras bibliotecas, né? Por exemplo, como eu falei, você pode achar a solução de uma equação e já querer plotar o gráfico. E aí ele tem essa vantagem de você já integrá-lo no seu código. E os gráficos são bastante customizáveis, você pode customizar os eixos, as cores, a escala, colocar em escala logarítmica, tudo assim.
E como dá pra ver na imagem, você pode fazer mapas também. Tem muito que dá pra fazer com o Matplotlib. Então, ele, tipo, é uma ferramenta auxiliar, assim, né? Quando você está resolvendo problemas, bastante útil. Porque você já pode fazer tudo que você precisa em um código só. E é isso. E aí, agora nós seguiremos para as aplicações, para o exemplo.